Muito bem. Vamos então iniciar a nossa atividade da noite, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que traga nesta noite bons conhecimentos para nós, né? Bons estudos, que a gente possa finalizar o nosso encontro um pouco mais convencidos do amor e do carinho que Jesus tem por todos nós. Então vamos nos entregar na mão de Jesus, fixar a imagem dele em nossas mentes e orar e meditar com ele por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso. Um momento que nós somos envolvidos por uma paz muito grande, né? Vamos deixar também registrado a nossa gratidão, o nosso carinho a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste, que nos traz o conforto a todas as nossas necessidades. E também ao Dr. Deolindo, que está sempre presente conosco, né? Que receba o nosso carinho neste momento. Que possamos ser abençoados e iluminados nesta noite por esta equipe maravilhosa. Muito bem. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o subtítulo desse nosso estudo de hoje: Não vos inquieteis pela posse do ouro. Nós vamos falar do item 9, 10 e 11, que trata deste subtítulo. Item 9. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não preparareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Item 10. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de que é digno de vos alojar, de quem é digno de vos alojar. E permanecei com ele até que vos fordes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacude em saindo dessa casa ou dessa cidade, e pó de vossos pés, em vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. São Mateus,
capítulo 10, versículos de 9 a 15. E tem 11. Estas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando os enviava pela primeira vez para anunciar a Boa Nova, não tinha nada de estranhas nessa época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajante era sempre recebido sob a tenda. Mas, então, os viajantes eram raros entre os povos modernos. O aumento da circulação levou a criar novos costumes. Não se encontram os costumes dos tempos antigos, senão nas regiões distantes, onde o grande movimento ainda não penetrou. E se Jesus retornasse hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos o caminho sem provisões. Ao lado do sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava assim aos seus discípulos a se confiarem à providência. Depois, estes, nada tendo, não poderiam tentar a cupidez daqueles que os recebessem. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas. Por isso, ele lhes disse: informai-vos de quem é digno de vos alojar. Quer dizer, quem é bastante humano para abrigar o viajante que não tem com que pagar, porque estes são dignos de ouvirem a vossa palavra, pela sua caridade. Vós os reconhecereis. Quanto àqueles que não quiserem nem recebê-los e nem escutá-los, disse aos seus apóstolos para os maldizerem, se imporem a eles, usar de violência e de constrangimento para os converter? Não, mas para irem pura e simplesmente para outro lugar e procurar as pessoas de boa vontade. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vêm a vós e deixar em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu se tomava pela violência, hoje pela brandura. Capítulo 4, números 10 e 11. Muito bom. Está aí então a nossa leitura de hoje. E agora chamo o nosso amigo Davidson para nos trazer um pouco mais sobre o assunto. Davidson, tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, este texto, se praticado, nos leva à simplicidade, à humildade, ao desapego, à resistência perante aos pecados capitais. Vamos relembrar: a ira, a gula, a preguiça, a avareza, a soberba, a luxúria, a inveja e a plena consciência que temos de focar mais na alma. Não é fácil. Não é para deixar de lado o corpo, lógico, mas colocá-lo na posição correta, a nível de hierarquia. A inversão da sociedade é visível. A sociedade é focada muito mais no corpo do que na alma. De maneira geral, sempre tem as exceções. Não é pecado a obtenção de bens materiais, são necessários. O questionamento está no como utilizamos os bens materiais, que não são nossos, tudo é de Deus. Se perguntarmos para Deus, para Ele, o que fazer com os bens materiais, com certeza nosso Pai diria: utilize-o de forma a beneficiar você
e o próximo sem desperdício. Eu vou repetir, sem desperdício. Ter condições financeiras são oportunidades para você praticar a irmandade. Que você inicia na oração do Pai Nosso. Está lá, Pai Nosso, está significando que nós somos irmãos. Senão seria Pai meu que estás no céu. Morou? E com isso, essas oportunidades fazem com que a gente se desenvolva na inteligência máxima do moral, que é o amor. Que é o amor. Aquele irmãozinho que você vê como morador de rua, olha que é uma hipótese, tá? Pode não ter tido uma alimentação adequada na infância e, consequentemente, ter deficiências nas inteligências. E, consequentemente, ele tomou e toma decisões equivocadas, porque, volto a enfatizar, faltou uma alimentação adequada. Num país grande, vamos pegar o Brasil, grande exportador de alimentos, não era para ter isso, mas eu não vou entrar nesse campo, não. Ou mesmo essa pessoa pode ter adquirido um trauma, naquela ignorância, dependendo, não tem estudo, os pais batem, dão tapa na cabeça da criança. Sabe? Foram educados assim, os avós davam tapas, murros na cabeça. Traz problemas. Traz problemas, gente. Ignorância. Uma vez que, vamos lá, uma outra hipótese, a criança no ventre materno, sabe aquele pai que bebe, fica lá no boteco, chega e bate na esposa grávida, a criança ali naquele meio, ou mesmo consumindo drogas, o pai, aquele jovem que se perdeu, que nós não podemos julgar, qualquer um de nós no lugar talvez estaríamos fazendo pior, não estou julgando. Enfim, dá para a gente imaginar situações. Pode ter sido, nós já comentamos aqui, pode ele ter sido vítima da inibição de fazer xixi. Porque a criança, o bebê, e quando você inibe, nós já comentamos que a criança desce desorganizada. Uma desorganização, ela, por mais que ela seja inteligente, ela não consegue se organizar. E num mundo tão ganancioso, orgulhoso, egoísta, onde a competitividade é tão grande, e ele, consequentemente, foi discriminado. Não restando outra alternativa para sobreviver, ir para a rua. Os motivos são diversos. E não cabe a ninguém que não tenha informação suficiente sobre a pessoa fazer qualquer tipo de julgamento. Portanto, reforçando, são oportunidades de praticar a caridade. Lembrando, fora da caridade não há salvação. Não há salvação. E, por outro lado, devido a essa alta competitividade, nós que tivemos muito mais condições de vida, passarmos, o risco é grande, a ter receios de ficar para trás. Olha a inteligência artificial entrando aí, e muita gente já está preocupada. Como é que vai ser isto? De não faltar, preocupação de não faltar comida no lar, de não ter atenção para a sociedade que é discriminatória. E aí nós corremos um risco, com tudo isso, de mergulhar, sabe em quê? Na ansiedade descabida, uma ansiedade sem perceber. Este camarada, cujo nome é o Dasher Keltner, não é fácil pronunciar o nome dele, professor da Universidade da Califórnia, 62 anos, formação psicólogo, ele trabalhou como consultor científico das emoções que foram ali retratadas nesse filme que está batendo recorde, desenho, chamado Invertidamente. Ele trabalhou no 1 e nesse 2 que está rolando aí, um desenho que trata sobre saúde mental. Vocês acham que por mero acaso estão lançando esse desenho? E esse camarada foi contratado para trazer as emoções. É um desenho que passa um recado, tem que prestar atenção. É um desenho mais para adulto, sem sombra de dúvida.
eles fazem o desenho visando a criança, mas que o pai vai levar a criança, então tem que agradar a todos. E ele disse o seguinte, olha o que ele disse, esse pesquisador americano. Ele disse, olha, estamos enfrentando uma epidemia, essa é uma entrevista dele na revista Veja, estamos enfrentando uma epidemia de ansiedade mundial. Portanto, o certo seria, se é mundial, o certo seria usar o termo pandemia, mas não vamos corrigir o rapazão. Ele disse que nos últimos 20 anos, as taxas de estresse e ansiedade aumentaram dramaticamente. Ele estima de 20% a 30%. E os números são ainda maiores entre as mulheres jovens de 13 a 25 anos. As razões disso são a própria pandemia que aconteceu, fez crescer a ansiedade, as pressões de estudos, escolas, portanto, ali sucesso profissional, uma pressão enorme dos pais, da sociedade, as crises climáticas e políticas. Vocês estão acompanhando o que aconteceu nos Estados Unidos? Está bem claro que é a ausência do bem e o mal versus o bem. Não é possível. Não é possível alguém não perceber isso. Se não está percebendo isso, é porque está numa hipnose. Está achando tudo normal. Não é normal. E hoje os jovens, as meninas principalmente, não só precisam ser bonitas. Elas têm que ser gentis e solidárias. Olha só. Elas também têm que ser brilhantes e, logicamente, ostentar carreiras bem-sucedidas. Isso, na linguagem dele, significa que a pressão está aumentando em cima de coisas entre nós que não deveria ter tanta prioridade. Tem a sua importância. Okay? Mas a gente vê que tem aí um exagero, tem um excesso. E tudo que é excesso, nós já discutimos várias vezes, todo excesso é veneno. Vai trazer alguma consequência. E ele acredita que, olha bem, que houve uma explosão de ansiedade similar ao que está rolando nos dias atuais, antes da Revolução Francesa, que foi um período em que ocorreu muita turbulência e injustiça econômica naquele país. E também, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma ansiedade a tal nível, bem como lá durante aquele período da Grande Depressão, que muita gente perdeu dinheiro, lá nos Estados Unidos, aquele período. Então, dá para perceber que a ansiedade está tomando conta. Eu, Davidson, olha, por favor, quem sou eu, tá? Eu acredito que é devido à aceleração das mudanças. Tem contribuído muito para a ansiedade. Aceleração dos pensamentos, aumento das percepções neurais, as pessoas estão captando hoje, inclusive a outra dimensão, a espiritualidade, muita gente médium, a mediunidade sendo desenvolvida, um período é bem propício para isso. E, logicamente, as verdades vindo aí. O mundo ficou muito transparente, o mal não tem onde se esconder. Tanto é que ele está jogando aberto. O mal está jogando aberto. Só não percebe quem não quer. Vai lá para Israel, percebe, vê agora nos Estados Unidos, no Brasil, todo lugar. Todo lugar. Estão jogando aberto porque não dá mais para esconder. Todo mundo hoje é um repórter. Todo mundo com um celularzinho. Então, isso gera uma ansiedade, é normal. Eu sempre procuro refletir de onde vêm essas ondas coletivas. Ondas coletivas. Uma comunidade global com ansiedade, com algumas exceções, o caso lá de Butão, países são considerados extremamente felizes, que eles não têm esse apego. Lá, se a pessoa ela perde um dente, ela acha normal. Lá não se preocupe no dentista. Eles vivem de uma forma muito simples. Né? É interessante. Portanto, uma comunidade global com ansiedade é interessante, é para refletir. Nós temos que prestar atenção, porque a ansiedade faz a gente perder a visão. Certa vez, na casa do Dr. Bezerra, ele comentou, ele comentou inclusive comigo, nós estávamos, o André na época não atendia, o doutor era o pai do André, o seu Enéas, e ele comentou que, olha, muito cuidado com a ansiedade, porque abre brechas, ele fez assim com a mão, abre brecha, como
tivesse um furacãozinho abrindo brechas para a negatividade penetrar. O Brasilzão, segundo a Organização Mundial da Saúde, é campeão mundial, sabe do quê? De ansiedade. Acho que tem a ver com as lideranças encarnadas e desencarnadas. Encarnadas e desencarnadas. Lideranças da arte, principalmente da música. Dá uma olhada aí o que está rolando. Enfim, só não percebe quem não quer na boa, hein? Por favor, eu respeito quem não está percebendo. Lideranças do esporte, das mídias sociais, os tal de influenciadores, fazendo a cabeça de muita gente. E a mídia tradicional, que tem hora que eu falo, não é possível. Esses camaradas não estão podendo sair na rua, porque está acontecendo uma consciência no Brasil. Alguns jornalistas não podem sair na rua, considerando tudo isso que está rolando. Mas, enfim, está acontecendo, é realidade. Bem como educadores, na escola, enfim, no mundo. Percebe-se, portanto, aí algo organizado. Se vem do plano espiritual, lógico que vem do plano espiritual inicialmente. Lógico, tá? A ausência do bem, nesse período que nós estamos nos aproximando da regeneração, vai colocando todas as cartas na mesa. Nessa busca desmiolada e que nos deixa inquietados, conforme foi dito no texto, nós podemos provocar em nós adoecimento. Da mesma forma aí, olha, vamos lá, que existem hipóteses do vírus do Covid, são hipóteses aí fortíssimas, evidência, estão pesquisando isso, tem sido criado pelo próprio homem, com objetivos aí diversos, entre eles econômicos, para as indústrias farmacêuticas. Tanto é que as vacinas estavam quase prontas, tudo, máscaras prontas, ficou muita coisa no ar aí, surgiu aí um desconfiômetro. Então, eu chego a pensar que nessa ganância do homem, dos espíritos aí, que ainda não evoluíram, propôs manipular de alguma forma, visando provocar problemas de saúde psicológico. Nessa linha de raciocínio, basta ver a quantidade de medicamentos para ansiedade que estão aí. Lógico que tudo isso está dentro do planeta de prova e expiação, são mecanismos, inclusive, para a gente se desenvolver, aprender a se controlar, respirar. Quando surge uma ansiedade muito grande, o ideal é você começar a escrever num papel, escreva para ir desabafando no papel, respirando profundamente, se controlando, considerando que tudo isso deve se intensificar. Alguém vai falar, é exagero. Não é. Não é à toa que tudo isso está surgindo aí, inclusive um desenho com esse propósito. Enfim, o ser, continua sendo colocado em segundo plano, de alguma forma, por esse movimento aí que eu estou aqui com hipótese, por ele mesmo. E o ter, continua. Lógico que tem as exceções em primeiro plano. O ter, eu quero ter. A própria sociedade discrimina aquele que não tem. Não valoriza aquele que não tem. A sociedade. É lógico que isso faz parte do jogo, faz parte para a gente reduzir os nossos orgulho, egoísmo. Está tudo nos conformes, considerando que é em cima a equipe de Jesus, o Jesus governa, tem plano A, plano B, plano C, considerando o nosso livre arbítrio. Então, eles têm mesmo. Por que as pessoas sofrem? Porque não conseguem ser felizes com o que tem. Aquilo que tem não deixa feliz. Consegue comprar alguma coisa, fica feliz por algum minuto, pronto, aquilo já começa a fazer parte. Não consegue ser feliz com o que tem. Consequentemente, não agradece. Vivem correndo e sempre correndo, querendo mais e mais. Dá uma impressão que estão hipnotizados. E muitas vezes estão. Estou usando o termo hipnotizado, são os obsessores bem-sucedidos, temporariamente, né, a gente sabe. Escolhe essas pessoas ser infeliz pelo que não tem. Não é um absurdo? Eu sou infeliz pelo que não tem. Uma juventude toda preparada para isso. Eles vêm e muitas vezes querem ganhar muito dinheiro sem trabalhar, sem fazer nada. É o tal do nem, não tá? Isso não vai ser fácil corrigir esta herança, não só no Brasil, no mundão. Vamos ter que trabalhar muito. Né?
é um infeliz mesmo, porque sempre faltará algo que você quer. Essa é a dinâmica da vida. Alguns filósofos dizem que a verdadeira riqueza está em reduzir as necessidades. Mas pouquíssimos levam isto a sério. Pouquíssimos. Principalmente os países do primeiro mundo, de maneira geral, não adquiriram ainda, eu falo de maneira geral, hein? Muitas vezes é por causa de um governante, o país todo leva a fama. O país todo leva a fama. Se o governante não é legal, o país todo leva a fama. E leva a fama mesmo. Então, olha, alguns países do primeiro mundo não adquiriram ainda a inteligência moral de praticar a caridade. Principalmente com os países mais aí de terceiro mundo. E muito pelo contrário, com seu poderio militar e econômico, eles acabam explorando, principalmente os países africanos, do Oriente Médio. O Oriente Médio sempre foi estimulado a ter conflitos, grupos de terroristas, para, enfim, tem vários motivos, vários propósitos, mas um deles é a venda de armamentos, investimentos em armamentos. Portanto, eles, eu não sei se nós podemos considerar de país de primeiro mundo. Não dão muitos bons exemplos. E no ser, nós exercitamos, no ser, não ter, ser, nós exercitamos o sentimento. O sentimento. Jesus veio nos educar no sentimento. E no ter, a gente exercita o cérebro, a racionalidade. Ambos são necessários evoluir. Tanto, tudo bem, olha, tanto o coração, o sentimento, até a gestão das emoções, quanto a inteligência intelectual, sim, que são as duas inteligências, a intelectual e moral. Mas, nisso tudo que nós conversamos, a moral fica defasada. Nesse desequilíbrio surgem problemas de saúde física, mental e espiritual, não só no indivíduo, mas no coletivo, porque uma pessoa pode contaminar uma família. Uma pessoa pode contaminar uma cidade, pode contaminar um país. Lembra aquele irmãozinho lá da Alemanha contaminou a Europa toda e já estava caminhando para contaminar um planeta? Não subestimem um indivíduo, não subestimem. E com isso vem os problemas que nós estamos sentindo na pele. Já comentamos aqui que o Evangelho, que ora nós estamos estudando, é um manual do otimismo, mas não é só isso. É um manual da saúde física, mental e espiritual. É um manual. Ah, mas o Evangelho é religião. Irmão, cuida da sua energia mental, irmão, que você vai ter saúde física, mental e espiritual. E o Evangelho traz tudo isso. Não é à toa que a nossa reunião que fazemos hoje, aqui toda quinta-feira, é uma reunião de cura. Uma vez que nós temos essa parte do Evangelho, aí a atuação dos médicos, a equipe do Dr. Bezerra Menezes, aqui representada pelo Dr. Deolim, e espera-se a prática do Evangelho, participantes de todos nós. Sabe para quê? Para ter saúde física, mental e espiritual. A não ser que você não gosta de si, não se ama de verdade, aí não leva isso muito a sério, não, viu? Não precisa levar. Agora, se você parar para pensar, são muitas pessoas na mesma busca de se enriquecer. Além do necessário. Medo do futuro, excesso de futuro, gera ansiedade. Não fosse outro. Irmão, muitas vezes você e não percebe. Você não percebe. Você não tem tempo para olhar para você. Você está correndo. Morou? É muito estranho. Uma vez que cada um de nós tem uma missão única e própria, que é nossa, para contribuir com o todo. Nós viemos para cá da erraticidade com um projeto único. Chega aqui, a gente fica todo mundo igualzinho. Eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual ao artista de Hollywood. Irmão, ingenuidade. E outro detalhe importante. Tudo na vida é expiação e prova. Tudo. A riqueza
a pobreza são provas. Parece que é fácil ser rico, mas pelo que eu percebo de alguns que eu conheci, são raros os que não se apegam, sofrem, mas sofrem demais quando perde uma titica. Você vê que desenvolve avareza, luxúria. Mesmo é uma coisa assim, não são felizes, eu posso adiantar na boa. Eu não dei sorte, eu precisaria conhecer aí gente rica, tipo o Amador Aguiar do Bradesco, que era religioso, simples. Não estou, por favor, não estou dizendo que sejam todos. E começam a interferir com medo que a filha tenha um namorado com interesses na fortuna, não consegue se desligar, não dorme direito, se tornam pessoas frias, porque começam a amar o que não tem vida, que é a matéria. A riqueza propicia uma das provas, se não a mais difícil, uma das mais difíceis. Porque, pela minha vivência, com alguns contatos que eu tive, porque praticamente, sabe por quê? Sabe por que é uma das maiores provas? Porque a riqueza abre todas as portas largas. Dá para você imaginar? Todas as portas largas se abrem. Você é muito raro, um riquíssimo, está na Bíblia, não cair nos 7, em uma boa parte de 7 pecados capitais. Eu vou repetir. As portas largas, elas se abrem, praticamente todas elas ficam largas. Não existe porta estreita para esse camarada muito rico. E se perde. Eles perdem na erraticidade. Aí o risco da pessoa se perder e cair nos pecados capitais. E aí o que acontece? Ela prometeu lá na erraticidade que ela viria, e ela ia gerar benefícios, empregos, ajudar muita gente. E aí ela se perde no egoísmo, orgulho, na vaidade, aquela coisa toda que é manjada. É só dar uma estudadinha, a história toda é manjada essa história, é conhecidíssima, né? Aí o camarada, ele dorme de botina na vida dele, né? E desencarna. Aí vem o ranger dos dentes, né? Porque ele se arrepende, ele está lá na erraticidade, mas, pô, cara, eu vacilei, me perdoe. Aquela choradeira que a gente conhece. Aí vem o ranger dos dentes, que eu falo, como que é esse ranger dos dentes? É na erraticidade, quando a gente não cumpre o que nós prometemos. Nós somos mentirosos, prometemos. Chega lá, aí vem o ranger dos dentes, aí ele fala, ó, por favor, na próxima me manda pobre, cheio de problemas em saúde, sem dente, enfim, com dor de cabeça direto, com, enfim, uma série de problemas, renite, dor no estômago. Aí o espírito elevado falou, irmão, a gente te conhece, vamos mais devagar, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mandar você para lá, você vai ter um probleminha de fígado, porque na última você bebeu muito uísque, muitas festas. Então, nós vamos mandar você com um probleminha no fígado, só um probleminha. Não, eu quero pagar o que eu estou devendo, eu me arrependi, moço, por favor. Ela falou, não, nós vamos mandar você pobre, somente só com esse probleminha no fígado. Fica tranquilo que a gente sabe o que está fazendo. E manda o bichinho para cá. Aí o bichinho cai aqui na pobreza, com um problema no fígado, e começa a reclamar da vida. Não é possível, Deus não é justo, eu estou aqui nessa pobreza, com um problema no fígado, ninguém me ajuda, e começa a chorar. Mais uma, desculpa aqui, virei aqui o celular. E aí, mais uma encarnação desperdiçada. É uma coisa bárbara. Né? Combinou. Uma vida sem cumprir o que você prometeu é uma vida sem sentido. Não é, na verdade? É viver a vida dos outros, da sociedade. Não é verdade? Não, eu queria ter outra vida. Eu queria estar na alta sociedade de São Paulo, eu queria morar no Jardim Alphaville, Aldeia da Serra, aquela conversa. E até quando nós vamos viver a vida determinada por alguém encarnado ou desencarnado, budismo? Até quando? Estou falando de maneira geral. Temos de nos assumir plenamente. Por outro lado, eu estava aqui pensando, o texto sugere levar a palavra de Deus onde nós formos. Jesus nos convida a sermos apóstolos dele.
A todo momento surgem situações que possibilitam nós darmos exemplos de cristianismo e não podemos perder a oportunidade, circunstâncias que são sendo criadas por Deus. Agora, é muito comum, quando alguém se encontra numa religião e que percebe que aquilo clareia, né? Ela quer compartilhar com todos que ela ama, com todos os amigos, e sem sondar o estágio moral e intelectual da pessoa, ela vai invadindo, que Jesus, eu estou trazendo a ótica de invadir a casa, vai invadindo a privacidade da pessoa e querendo, de alguma forma, influenciar, sem ver o perfil da pessoa, os valores, as vontades, que tem que ser respeitado. E aí acaba gerando discussões desnecessárias. Não é à toa que os antigos diziam, ó, não discuta religião, futebol, aquela conversa, vocês lembram disso? E a gente tem que respeitar o estágio que cada um se encontra, não é verdade? A pessoa entusiasmada, ela quer propagar a religião dela de todo jeito, né? E hoje a gente sabe que existe um bocado de religiões evangélicas, enfim, e nós temos que tomar muito cuidado. Por isso a dica, para não invadir a privacidade, é apenas dar exemplos. Apenas dar exemplos. Agora, se a pessoa te procura para saber como que funciona a tua religião, os princípios, aí sim, se procurar, vir atrás, mas muito cuidado, porque hoje está cheio de subdivisões. E temos de lembrar, essa é a parte mais importante, que Jesus trouxe na oração dominical do Pai Nosso, o que ele trouxe? Quando ele fala, Pai Nosso que estais no céu, ou nos céus, enfim, Pai Nosso que estais no céu. O que ele está querendo dizer? Ele tirou o Pai, que é Deus, dos templos e colocou nos céus. Porque sabia que ia ter, já está, naquela época já tinha as divergências, as religiões greco-romanas, enfim. E olha bem, Pai Nosso que estás no céu. Então, olha, o Pai está no céu, não está dentro do Centro Espírita, não está dentro do Vaticano, não está dentro da Igreja Protestante, não está dentro do templo. Estás no céu. Foi ele que tirou. Está no céu. Está no céu. Significando o quê? Que no futuro, quando todos nós estarmos evoluídos, a religião que predominará, sabe qual é? A do amor. A religião de Jesus é do amor. Leon Denis, que nós já comentamos várias vezes sobre ele, esse grande espírita contemporâneo de Allan Kardec, ele deixou um esclarecimento maravilhoso. A gente tem que reforçar, recordar. Olha o que ele fala. Tende por templo o universo. Como altar, a consciência. Olha, consciência. Aqui que são as leis, aqui que vem a cobrança, a autocobrança. Como a lei, olha o que ele fala, como a lei, a caridade. Por imagem, Deus, e por religião, o amor. Leon Denis trouxe a linguagem de Jesus de uma forma brilhante. E foi a religião do amor que Jesus nos trouxe. Ok? O Espiritismo está contribuindo para esse caminhar. Jesus não direcionou para nenhuma religião. E todas as religiões falam, é a nossa que vai te salvar. Recentemente, olha, bem rapidinho, é interessante, nós estamos falando aqui em cuidados com a emoção, com o sentimento, estamos em pleno apocalipse, eu acho que ninguém tem dúvida. E recentemente uma professora pós-graduada, letrada, enfim, que é especialista em gestão emocional, ela defendeu uma ideia, eu conversando com ela, que eu falei, para mim isso é um enfrentamento, é totalmente contrário ao cristianismo. Olha bem, tem 30 anos de pesquisa em gestão emocional. Eu falei, me desculpa, eu tenho hábito, eu aprendi com Jesus, não que eu aprendi totalmente. Ao invés de chegar e criticar direto, é uma dica, eu procuro elogiar a pessoa, eu faço isso com as minhas filhas, aí eu faço perguntas para organizar no processo mental, sem julgamento, e depois eu inverto os papéis. Eu falo, se tivesse no meu lugar, o que você faria? Olha bem, eu elogio, eu faço perguntas e inverto os papéis.
Consequentemente, eu provoco uma autocrítica. Eu falei para ela, Nossa Senhora. Eu falei, caramba, se uma professora, que bem entre nós, tá? Não estou aqui julgando ela, eu falei, se uma professora de. Você vê que o mundo acadêmico, ele desce, a vaidade sobe, né? E eu só sei que ali eu percebi um determinado desequilíbrio. Eu fiquei pensando, falei, se uma professora especializada, pesquisadora, num questionamento, deu uma balançadinha, agora imagine quem não tem esse conhecimento, hein? Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas colocações. Eu vou até refletir, eu fiquei pensando se eu cometi algum erro na minha defesa, eu fui muito cauteloso, inclusive eu usei, ele falou, olha, Jesus nunca criticou, ele só provocava autocrítica. Agora, voltando à questão principal, e o tempo está urgindo, eu vou correr, não se inquieteis e não deixar que isto te incomode, é um alerta que isso daí vem atravessando os tempos, dá a impressão que a gente não muda. É uma coisa incrível. E aí eu deixo, portanto, não vai mudar tão já, nós vamos continuar nessa inquietude. Eu sugiro escrever em algum local visível que as prioridades nossas, uma sugestão, deve ser o caminho, a verdade e a vida que Jesus pregou, a família, os amigos e o próximo. E escrever muito cuidado embaixo com orgulho e egoísmo. São os grandes obstáculos para nós praticarmos o que a gente vem aprendendo aqui. Portanto, é uma dica, tá? Tomando muito cuidado com esses detalhes. E como o tempo está estourando, eu gostaria de deixar um recado bem rapidinho. Olha, a felicidade, ela está, que eu vou chamar de pequenas felicidades, que somando dá uma grande felicidade, está no agradecimento, está num perdão, num sorriso, numa compreensão, num abraço, num cumprimento, num olhar nos olhos. As pessoas, incrível, num senso de humor construtivo. A felicidade está nos pequenos gestos. Se nós somarmos o dia esses pequenos gestos que provocaram felicidade, é uma grande felicidade. E aí, eu vou bater nessa tecla, tudo bem? Nós já comentamos certa vez aqui, escreva, eu chamo de mural das pequenas felicidades. Escreva. Desliga esse celular, desliga algumas coisas, televisão, essas coisas que a gente sabe que muitas vezes não agrega. Tem coisa boa, mas dá um tempo, gente. Dá um tempo. Escreva, porque é importante. Ali você vai perceber uma coisa muito importante. A vida é maravilhosa. Nós só temos que enxergar esses instantes maravilhosos. Portanto, fica aqui o recado final. Viva a vida, viva o cristianismo, viva o espiritismo, viva plenamente o que você combinou na erraticidade. Isso sim que é viver. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Muito obrigado, Davis. Muito bom. Muito bem. Vamos passar, então, as palavras do Dr. Deolindo, mensagem de carinho e de amor que ele vai nos trazer e um entendimento um pouco mais sobre o assunto. André, por favor. Vamos pensar um pouco aqui sobre o tema de hoje. Não vos inquieteis pela posse do ouro. Isso é algo que tem que ser bem compreendido, porque nós, que assim estamos apregoados ao planeta Terra, ou esse planeta de prova e expiação na atualidade de hoje, já se passou por várias etapas, onde uma época da qual a ignorância ainda era muito grande, principalmente a ignorância religiosa.
e ainda mais ainda a ignorância do conhecimento das leis de Deus, aonde o ser ele vivia apenas na busca das suas riquezas, da posse, da qual assim teria em suas mãos. Quando eu digo posse, não é apenas a posse do ouro, igual estamos a dizer neste capítulo que Kardec nos trouxe, mas a posse de terras, a posse de animais, a posse da mulher ou das mulheres, além do status que sempre buscava a ter pela sua posição social, da qual assim fazia com que desfrutasse de muitos benefícios perante a corte, perante o rei, perante o contexto político e social de uma época bruta e ignorante, aonde Deus, na verdade, era em último caso que assim iriam vir a valorizar e a procurar tê-lo ao seu lado. E tudo era mais importante. Mas, lógico, que quando falamos da lei de Deus, da lei do progresso, tudo assim tem que ir se transformando. E nos é sempre proporcionado de tempos em tempos muitas revelações. E revelações que assim faz com que a população de espíritos que estão apregoados a esse planeta Terra possam ter dentro de si um despertar novo. E isso ocorreu com a segunda revelação. Porque na primeira, que foi Moisés, veio o despertar da crença no único Deus. Mas toda essa pandemônia de apego à posse do ouro e de todas as outras posses que comentei se fazia presente. Ainda mais quando se falava daquele povo que acabava de ser liberto, da qual não conhecia limites nem respeito aos seus semelhantes, porque queria conquistar o mundo e ter em si a posse de terras e mais terras. Esse era o objetivo. Mas na segunda revelação que veio Jesus. Então prestem atenção como Deus faz tudo de forma perfeita. E quando Jesus veio, o homem em si já tinha tido um progresso, já tinha tido um despertar do contato para com Deus e das leis que Moisés assim deixasse, tanto a lei de Deus quanto a lei civil, da qual ali foi necessário, de uma forma muito simples, numa época tão ignorante. Por exemplo, quando fala assim lei civil, não matar, ou seja, não cobiçar, né? A mulher do seu próximo, não cometer adultério. Mas a lei de Deus é o amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Não adorar imagens alguma, nem abaixo, nem sobre a terra, nem acima da terra. Então, veja, isso ficou bem claro quando nós paramos assim para refletir dentro desses princípios básicos da espiritualidade. E Jesus
trouxe algo muito maior, que foi fazer com que todos se despertassem para a lei do amor, que já foi bem comentado pelo nosso irmão. E assim cumpriu com a sua obrigação. Porque quando olhamos a história, nós vemos apenas a história daquelas coisas brutas e grandiosas que se ocorreram, onde mostra as dificuldades. Mas quando se fala de Jesus perante a população, que é a maioria, que a minoria são aqueles que comandam, aqueles que pregam, mas a população, o ser, o povo, que é a maioria, esses sim proporcionaram que os ensinamentos de Jesus adentrassem nos nossos corações. E transformações ocorreram, não tenha nem dúvida quanto a isto. Já poderíamos dizer que uma das grandes transformações que ocorreu foi quando deixaram de valorizar a lei do olho por olho, dente por dente. Porque ali mostrava todo o contexto de poder e de orgulho do ser, de vingança, de maldade, que era um absurdo, né, ter uma lei desta. Então mostrava claramente o lado bruto do homem. Mas Jesus, cumprindo com as suas obrigações perante Deus, como grande missionário, ou o maior missionário que veio em nossos meios, assim deixou gravado a lei do amor, para que todos pudessem assim começar a se transformar, valorizando algo de diferente. Não apenas a posse, como diz no Evangelho do Ouro, mas de tudo que estava ao seu alcance. Aprender, assim, a entender que somos irmãos, que necessitamos uns dos outros e que temos obrigações junto a Deus, de ser útil a Ele perante o próximo que está pior ou mais necessitado do que nós, para que pudéssemos assim também sermos merecedores do auxílio de um próximo quando estivermos necessitados, mas também sermos merecedores do auxílio de Deus, que sempre vem a despertar dentro de nós o que de melhor nós temos. E assim as coisas foram se transformando. O ser foi se evangelizando. O ser foi se auto-questionando sobre muitas coisas, das quais assim conseguiam vislumbrar entre o mundo físico e o mundo invisível, procurando entender o contexto da vida eterna, procurando entender a lei de prova e de expiação, procurando entender o porquê da reencarnação, procurando firmar a existência de uma vida após a morte, procurando compreender o que fazer para poder, assim, se sentar ao lado de Deus, ou
ser merecedor de algo diferente no mundo espiritual. Olha que maravilha. Então, quer dizer, tudo aquilo que estava vinculado a um único ideal, que era a posse, a riqueza, a ostentação, começou-se a se desmininguir e novos valores, assim, começaram a ser dados para a vida. Estando o ser já próximo desta compreensão, Deus, na sua bondade, traz a terceira revelação. A revelação dessa doutrina maravilhosa, da qual o codificador, assim, com grande responsabilidade e habilidade, deixou através dos seus ensinamentos, escritos para que assim pudesse ver pela eternidade, aonde mostra o que realmente valorizar, o que buscar, principalmente dentro de toda a sua metodologia sábia e lógica, sem deixar com que o fanatismo, aquela utopia pura e simplesmente religiosa que se pregava da mão pesada de Deus, caísse por água abaixo e sim viesse o amor de Deus para nos impulsionar em nossa caminhada. E trouxe o despertar das obrigações, o despertar da busca pela sua espiritualização, o despertar de buscar conhecer a ti mesmo, para que possa, assim, se libertar das suas fraquezas, se libertar dos seus defeitos. Mas trouxe principalmente ensinamentos que nos estimulam a amarmos e a perdoarmos o nosso próximo, a convivermos com sabedoria para que nos reconciliemos e juntos, assim, possamos impulsionarmos uns aos outros ao progresso deste discernimento maravilhoso desta lei do amor. Então, as transformações, assim, vêm se ocorrendo de forma grandiosa. Estamos agora, século XXI, após a segunda revelação que foi Jesus, a entrar nessa grande fase de transição do ser, do planeta, para que etapas muito mais sutis e elevadas estejam presentes em nossa caminhada, vindo a valorizar muito mais do que até então valorizamos os princípios do bem, os princípios do amor. Porque ali estará a predominância desta lei maravilhosa que Jesus lá atrás assim nos trouxe a conhecer. Olha quanto tempo se passaram para que pudéssemos nós estarmos preparados a assim usufruir de tudo isso. Então, amemos-nos, libertemos-nos dessas sequelas que ainda muitas das vezes restam lá no nosso âmago espiritual, desse contexto de posse, de valorização apenas pela riqueza material, do qual assim nos torna seres muito limitados dentro do tempo
que Deus assim nos dá, que é a eternidade. Então, com esse pequeno esclarecimento que assim nos foi permitido, rogo ao nosso Pai e a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra, nosso guia, para que assim possamos, neste momento, vir a usufruir de todo este bálsamo que está nos sendo oferecido como um grande banquete espiritual para todos. E também para aqueles que assim solicitaram benefícios na noite de hoje, porque muitos enfermos, e percebo que muitos de vocês ali solicitam. Por quê? Porque o coração falou mais alto. Então, é um bom significado, porque estamos a exercitar o amor para com o próximo. Então, vejam como esta lei maravilhosa está cada vez mais fortalecida e viva dentro de nós. Que assim buscamos essa proximidade a Deus através do discernimento de suas leis e dos esforços que emanamos para podermos estarmos cada vez mais próximos mediante as atitudes, os pensamentos, os sentimentos corretos e justos que assim temos a exercitar. Então, Pai, iluminai a todos. Dai, Pai, esta paz, este amor, como também esses fluidos que acalentam, que aliviam, que curam. Esses fluidos que esclarecem, que equilibram, que iluminam a mente e o coração de cada um de vocês. Então, entreguem-se a Jesus com oração simples, mas que saia do fundo do coração, com muita sinceridade. Entreguemos a Ele por alguns minutos. Muito bom. São momentos
maravilhosos, onde tivemos assim a oportunidade de estudarmos por 60 minutos, mas nós nos entregamos em oração por apenas 2 minutos. Parece que isso se torna uma eternidade, tão bom, tão gostoso, que assim é unirmos-nos pelo pensamento, pelo coração, nesta assembleia que nos encontramos, e trazer Deus para dentro do nosso lar. Boa noite a todos e obrigado. Nós é que agradecemos pelas palavras de tanto carinho que nos foi colocada, pelo amor, né? Por toda essa egrégora que foi formada neste momento, esta energia positiva que foi gerada em favor de todos nós, de todos os nossos irmãos. Receba a nossa gratidão, doutor Deolindo, pelo carinho e pelo amor que tem por todos nós. Muito bem. Jesus, querido mestre, te agradecemos por este momento, que nos proporcionou conhecimentos sobre como conduzir os nossos caminhos, dentro dos teus ensinamentos e da tua paz. E assim, Pai, em gratidão a este momento maravilhoso que tivemos, vamos dirigir a prece de Cáritas a Jesus, nosso querido mestre e amigo, que é o nosso Deus Pai. Margarete, por favor, Margarete. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e a órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Muito bom. Por favor, todos recolham-se com as suas águas pelo menos 10 minutos, para que possa ser finalizado o atendimento de cada um de vocês. E que nossa gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, por todo o carinho que nos trouxe nessa noite. Muito bem. Uma boa noite a todos.